Olá, tudo bem? Nesse vídeo a seguir, vou falar um pouco em relação à aplicação da educação ambiental a nível multidisciplinar na promoção da conscientização em diversas camadas da sociedade. Para abordar questões mais atuais sobre a educação ambiental, é importante uma breve reflexão para conhecer ou relembrar de onde veio este tema e por que surgiu esse termo, que vem evoluindo ao passar do tempo. A educação ambiental surgiu em função da necessidade de repensar a relação da sociedade com o meio ambiente em função do avanço econômico e populacional de forma insustentável. Com a Revolução Industrial, por volta de 1760 a 1840, houve um aumento bastante acentuado na exploração dos recursos naturais e, consequentemente, ocorreu a geração de inúmeros problemas ambientais e uma rápida degradação do meio ambiente. Considerando o crescimento econômico e o avanço tecnológico, ocorreu um aumento gradual e equivalente na degradação ambiental, que começou a ser contínua conforme o andamento da exploração insustentável dos recursos naturais. Com a poluição e a degradação do meio ambiente, começou a surgir então diversos problemas na saúde humana e nos mais diversos habitats. Governantes de várias nações e outras diversas pessoas que compreenderam melhor o que estava ocorrendo sobre os novos problemas que foram sendo visualizados com o crescimento das atividades humanas, começaram a se mobilizar. Em 1948, em uma conferência sobre meio ambiente que ocorreu em Paris, ocorreram registros iniciais e se fizeram referência ao termo educação ambiental. Mais tarde, em 1972, em Estocolmo, ocorreu uma discussão mais acentuada com a participação de 250 organizações não governamentais, participantes da ONU e mais 103 estados. Isso tudo para chamar a atenção sobre as necessidades de adotar uma conscientização empregada para educar as pessoas sobre a necessidade de compreender melhor e respeitar o meio ambiente. Já em 1975, em Belgrado, na Iugoslávia, foram relacionados alguns princípios e objetivos da educação ambiental. Em um documento chamado Carta de Belgrado, foram registrados então algumas importantes diretrizes. Estas eram como conscientizar a sociedade sobre a problemática ambiental que ocorre no decorrer do avanço da sociedade, promover a disponibilidade de acesso aos conhecimentos existentes sobre o meio ambiente, promover mudanças e ações visando a preservação ambiental e promover o desenvolvimento de capacidades que possibilitem ações ambientais. Também de desenvolver o potencial de avaliação de ações ambientais e programas voltados à preservação ambiental. Compreendendo melhor, então, para aplicar um pouco da compreensão sobre esses primeiros passos abordados nesta Carta de Belgrado, podemos fazer uma breve reflexão destes tópicos que vão revelar que são conceitos que são utilizados até hoje e são muito necessários. Considerando então a questão de conscientização apontada como forma de alertar a sociedade sobre o que ocorre com o meio ambiente em função das ações humanas que não respeitam seus limites, é importante compreender que a informação correta auxilia então a ensinar a fazer o que é certo. Se as pessoas coerentes conhecerem os problemas e saberem como evitá-los, será muito mais fácil que essas pessoas façam o que é preciso para evitar a degradação ambiental e cuidar também para que isso não ocorra em função que outras pessoas ao seu redor não tenham esse conhecimento para aplicar. Nesse contexto, o termo de sustentabilidade deve ser amplamente abordado, compreendido e multiplicado para que todos tenham a possibilidade de, além de entender o que é ser sustentável, possam ser, na prática, pessoas que promovam ações e atos de sustentabilidade. Considerando adiante o tópico que expressa a promoção do acesso aos conhecimentos sobre o meio ambiente e questões ligadas à sua preservação, é importante compreender que esses conhecimentos que ajudam de alguma forma com o meio ambiente devem estar acessíveis em grande quantidade
e diversidade à disposição do maior número de pessoas. Atualmente, temos a internet, que é uma fonte inesgotável de conhecimento e uma ampla fonte de compartilhamento de técnicas, métodos, cuidados e outros diversos aspectos aplicáveis a processos e ações visando cuidados com o meio ambiente. Há algum tempo atrás, não muito longe, tínhamos esse conhecimento de forma bastante limitada e, em certos casos, não era muito acessível. Isso ocorria em virtude de situações que temas sobre meio ambiente, estudos, conceitos, estavam dentro de livros, em bibliotecas que geralmente ocorriam somente em zonas urbanas. Nas questões sobre mudanças e ações que contribuam com o meio ambiente, o amplo acesso à informação e à diversidade de conhecimento compartilhado evidencia que para promover ações práticas de preservação ambiental basta querer e agir, e não há limitação para nenhuma pessoa em contribuir com o meio ambiente. Cada cidadão pode contribuir de sua forma no que está ao seu alcance, no que há recursos, como por exemplo, qualquer pessoa pode simplesmente fazer a separação de seus resíduos domésticos para contribuir com a reciclagem, sem grandes investimentos. Em outras situações, outras pessoas ou empreendimentos com mais recursos podem contribuir de forma mais ampla na sociedade, promovendo ações colaborativas e de maiores proporções, como palestras educativas, reciclagem em grande escala, plantios de mudas de árvores para reflorestamento de áreas degradadas, entre outras ações. Dessa forma, não importa a quantidade de recursos ou nível social, para promover ações e atitudes que contribuam com a aplicação direta de conhecimentos abordados na educação ambiental. Sobre desenvolver potenciais de avaliação sobre ações ambientais e programas voltados à sustentabilidade, cabe a toda a sociedade, dentro de cada esfera, sendo ela política, educacional ou da sociedade civil, para que seja fomentada a necessidade de abordagem dos temas ambientais. Dentro deste conceito, se encaixa um ponto muito importante que é preciso melhorar e ampliar, que é o sistema de educação ambiental a nível multidisciplinar, aplicado em vários níveis da sociedade. Quando se fala em educação ambiental, não é somente uma referência de conhecimentos que temos que multiplicar em escolas ou instituições de ensino. Esse tipo de educação é muito mais amplo e abrangente, considerando que não importa quais os temas que o público tenha mais afinidade ou não, para que esses possam introduzir também alguns conceitos de sustentabilidade em paralelo e em participação com outros assuntos. Dependendo dos mais diversos temas e focos, temos que compreender que sempre que é possível integrar algum conceito de educação ambiental, aliado aos fundamentos de conhecimento de outros assuntos no decorrer de seus desenvolvimentos, é interessante e é muito importante. Vamos considerar 3 exemplos para compreender melhor como é que isso pode ocorrer e para que serve. No exemplo número 1, imagine um posto de saúde, em que profissionais que trabalham no local, em paralelo de suas atividades do cotidiano, indiquem para o público atendido que há um local adequado para descarte de resíduos e um sistema de coleta seletiva fixado na entrada do estabelecimento. Esse simples fato de promover a reciclagem e incentivar outras pessoas para colaborarem também nesta ação está sendo promovida à prática, em função da aplicação de conceitos de educação ambiental. Agora, se neste mesmo local de trabalho não tiver um sistema de coleta seletiva disponível e não tiver nenhuma demonstração de interesse nos assuntos ambientais, o público pode não contribuir com a reciclagem e o descarte adequado de resíduos e também não visualiza exemplos que possam motivar a dar continuidade em hábitos sustentáveis. No exemplo número 2, analise uma situação que ocorre em uma propriedade rural, como por exemplo, em que alimentos sejam cultivados considerando conceitos agroecológicos sustentáveis, como compostagem dos seus resíduos orgânicos. Em paralelo, ocorra também a visita de clientes integrados à comunidade para conhecer melhor os processos e o ambiente de produção. Nessa propriedade, então,
que ocorrem diversas práticas para demonstrar conceitos que são abordados num contexto de educação ambiental, é um formato bastante prático de compartilhar e demonstrar que tais conceitos de sustentabilidade dão certo e contribuem com o meio ambiente e com a sociedade, fomentando dessa forma uma adesão de mais colaboradores em causas de preservação ambiental em função de presenciarem as práticas de adoção de hábitos simples apontados por quem compreende e sustenta este tipo de educação. No exemplo número 3, considerem que uma associação de pescadores sejam promovidas reuniões e palestras para abordar e explicar temas como, por exemplo, os cuidados para não deixar resíduos nos rios, preservar espécies em risco, respeitar épocas de desovas de peixes, entre outros cuidados sobre o meio ambiente em que estão em contatos diários. Neste ambiente social, há um grande potencial de aplicação de conceitos de educação ambiental, considerando que ao se buscar colaboradores com objetivos de promover ações mais sustentáveis no local, estão se disseminando e multiplicando também os conhecimentos em prol de educar os cidadãos em suas funções socioeconômicas. Estes são apenas 3 exemplos para ilustrar que é possível integrar a educação ambiental dentro dos mais diversos ambientes sociais, associando tipos de profissões existentes e suas infinitas atividades. Este modelo de desenvolvimento sustentável, proposto pelo conjunto de conceitos que estão inseridos no contexto da educação ambiental, foi elaborado e vem sendo amadurecido ao passar do tempo, com a principal finalidade de conscientizar a população em relação à necessidade de preservação ambiental, além de conscientizar também que tem o propósito de transformar as pessoas conscientizadas em multiplicadores de conhecimento e atuantes diretos para auxiliar em frentes em defesa de causas e ações que promovam a sustentabilidade global. Esta associação multidisciplinar, que considera e promove a inclusão de temas ambientais, é extremamente importante devido à sua abrangência e amplo potencial de atingir públicos maiores e mais diversos. Em função de iniciativas do gênero, que sejam promovidas por multiplicadores e gestores de conhecimento sobre sustentabilidade e preservação ambiental, temos um dos tipos de formatos que é possível aplicar para promover este tipo de educação para os mais diversos públicos. Desta forma, cada cidadão, não importando a sua área de interesse ou afinidade, será de certa forma incluso em algum momento que servirá para lhe informar, demonstrar e também cobrar ações sobre aquelas que envolvam a sua existência em relação a termos de relação com o meio ambiente. Nem sempre que for promovida uma palestra sobre meio ambiente, vai haver a visita por meio espontâneo de pessoas com focos diferentes e distintos, que não se importem muito com os temas do gênero. Porém, estas pessoas que não têm afinidade com temas ambientais também têm suas influências no meio ambiente, querendo ou não. Desta forma, cabe então a interação multidisciplinar para acessar este público de alguma forma, para alertar que a sua participação também reflete, positivamente ou não, na saúde do meio ambiente em geral que ela está inserida. A união das mais diversas profissões dentro de diversas classes e grupos sociais, nos mais distintos pontos de atuação em suas comunidades e em grandes centros urbanos, tem a possibilidade e dever de trabalhar a inclusão da educação ambiental dentro de suas atividades. Este dever de implantar temas em contextos educacionais voltados à preservação ambiental é justificado em função que todas as atividades existentes no planeta e todos os seres humanos participantes destas têm seu potencial de ajudar e contribuir com a preservação do ambiente, agora e também para as próximas gerações. Este potencial de ajudar e contribuir com a preservação global deve ser explorado e aproveitado de forma mais ampla possível, porque o estado em que se encontra o planeta atualmente é bastante grave,
Com regiões com avançados processos de degradação, mudanças climáticas a níveis globais, perda de áreas produtivas, escassez de água, entre outros recursos, perda da biodiversidade, poluição das águas, do solo e do ar, entre outros inúmeros problemas, temos infinitos motivos para promover a multidisciplinaridade da educação ambiental na prática. Para falar um pouco deste tipo de educação em âmbito empresarial, podemos analisar que conforme há uma imensa diversidade de empreendimentos e entidades dos mais distintos focos econômicos e sociais, pode haver uma certa dificuldade em promover ações onde aconteça a inclusão de temas ambientais dentro de seus cotidianos e atividades. Isso pode ocorrer por falta de integrantes que tenham as afinidades necessárias para movimentar as iniciativas que cultivem conceitos deste tipo de educação. Para suprir essa necessidade e demanda, é importante considerar a possibilidade de buscar parcerias com profissionais que são capacitados, que já trabalham e se identificam com temas do gênero, para implantar metodologias e sistemas de integração desses aspectos educacionais voltados ao meio ambiente, em qualquer local onde seja necessário. As parcerias podem ocorrer das mais diversas formas e necessidades, dependendo da integração necessária e nível em que se deseja promover e iniciar a conscientização dos envolvidos. A contratação de pessoas capacitadas é uma forma de buscar a integração de conhecimentos ambientais para locais onde ainda não tenham implantado iniciativas ou dando andamento em outras já existentes, ou que precisem mais efetividade em suas conduções. Parcerias entre empreendimentos e organizações são alternativas interessantes considerando aspectos colaborativos. Podemos citar como, por exemplo, auxílio com algum tipo de recurso de espaço para promover palestras de educação ambiental, destinação de resíduos em formatos de doação para associações de catadores, apoio com mão de obra em ações de limpezas de margem de rio, divulgação de campanhas por meios de comunicação que colaborem com ações de parceiros, entre outros tipos de cooperação. Já em âmbito escolar, os ambientes educacionais, a integração de conhecimentos e temas ambientais podem ser trabalhados praticamente dentro de todas as disciplinas. E isso depende muito da visão dos profissionais envolvidos. Não é preciso abordar temas ambientais somente em uma disciplina específica sobre meio ambiente, e sendo assim, fica a critério e dever dos educadores promoverem as melhores e mais adequadas formas de introduzir os conhecimentos de preservação ambiental em associação com outros temas específicos. A introdução didática de conceitos sobre sustentabilidade e ecologia, entre outros objetivos de conscientização no contexto de cuidados com a natureza, são fáceis e versáteis de serem trabalhados e promovidos em disciplinas diversas. Podemos fazer essa associação de temas para incrementar a qualidade no ensino de diversas formas e métodos, que observam também os níveis escolares e suas faixas etárias, como, por exemplo, a introdução de histórias de como preservar o meio ambiente em aulas de língua portuguesa, para interpretação de textos e aprendizado sobre regras gerais de escrita. Outro exemplo prático pode ser visto com a integração de conhecimentos ecológicos de cultivo de alimentos em aulas de biologia, vinculando assim detalhes sobre uma alimentação saudável e abordando a origem de processos menos agressivos para o meio ambiente na produção de alimentos. Também por meio de aulas de matemática, podemos introduzir exercícios e problemas matemáticos que o contexto gira em torno de resolver um problema ambiental ou evitá-lo. Desta forma, para resolver determinado problema que antes era aparentemente formado por cálculos matemáticos, se transforma também em uma mensagem positiva de um determinado assunto ligado a conceitos ambientais de preservação. Já analisando em âmbito social e pessoal, podemos abordar que a integração de temas ambientais pode ser introduzida no dia a dia de pessoas de todas as idades e profissões, considerando que todas temos a capacidade de aprendizado
e o dever de empregar o que é correto. Não importa o quanto a pessoa tenha afinidade com determinado assunto ou simplesmente ignora outros, que muitas vezes por falta de compreensão ou oportunidade para que isso aconteça. Então, isso não se cria necessariamente um obstáculo para que estas pessoas tenham contato com conceitos de preservação ambiental. Basta achar as formas e ferramentas corretas e adequadas para acessar esses indivíduos com o intuito de conscientizar e educar estes na medida do possível. Ambientalistas são exemplos práticos de pessoas atuantes que podem ser de diversas áreas, que porventura e vocação, em algum momento começam a se dedicar parte de suas vidas para causas ambientais, e muitas destas através de abordagens e multiplicação de aspectos de educação ambiental que são exaltados e seguidos. Desde pessoas simples e humildes até profissionais com mais altas formações de diversas áreas, é possível ser um multiplicador de conhecimentos que colaborem com a educação desejada, tendo em vista que, mesmo que em condições sociais e econômicas diferentes, esses indivíduos possam contribuir de alguma forma para ensinar e aprender algo. Não é preciso ter grande poder aquisitivo para ensinar seu filho a destinar corretamente um resíduo ou plantar e cuidar de uma muda de árvore, mas é preciso ter caráter, boa vontade e consciência ambiental sobre fatores muito nobres que colaboram com todo o planeta e as inúmeras vidas presentes nele. Muitas vezes, o exemplo próprio é uma grande ferramenta de multiplicação da educação, não só ambiental, mas em amplos contextos educacionais. Um pai e uma mãe que utiliza e ensina seus filhos a separar os resíduos domésticos são exemplos práticos que influenciarão os pequeninos a terem motivos e vontade de agir corretamente, colaborando também com o que é necessário. Considerando aspectos simples para ser um multiplicador de conhecimentos ambientais, primeiramente é preciso ter boa vontade e compreender qual o seu papel fundamental na integração dos ambientes em que se encontra. Sabemos que há diversas dificuldades e obstáculos para que a educação ambiental seja implantada de forma eficaz e efetiva, pois é preciso também acontecer políticas públicas para auxiliar onde a sociedade civil não consegue atuar e não é suficiente. Em comunidades que não há moradias dignas, saneamento básico, água tratada e outros recursos básicos para atender a população, fica muito difícil de debater e conscientizar as pessoas sobre algum aspecto de preservação ambiental, já que o mais urgente para elas seria prioridade mínima de condições adequadas de sobrevivência. Não é possível conscientizar alguém que está com fome que matar um animal silvestre é errado e pode representar a diminuição da biodiversidade local. Por isso é preciso derrubar diversos obstáculos sociais que ainda existem para que a educação desejada seja aplicada de forma inclusiva. Esses são apenas alguns exemplos e possibilidades de interação e aplicação da educação ambiental a níveis multidisciplinares, e há uma infinidade de possibilidades para serem trabalhadas e ampliadas no decorrer da evolução da sociedade. Cabe a todos nós percebermos a importância desse tipo de integração de todos os cidadãos, não importando a sua posição social ou demais particularidades que porventura estejam inseridos. Que todos estes esforços, interação e iniciativa visam um bem comum, que é a de preservação do nosso planeta, que é a nossa casa. Os fundamentos de integração multidisciplinar que são adotados para unir os mais diferentes e distantes pontos da sociedade é um ponto-chave na promoção e aplicação das formas de trabalhar a educação ambiental de forma mais moderna e atualizada, conforme a demanda gerada naturalmente com o crescimento e evolução da nossa sociedade. O quanto antes compreendermos mais sobre este tema e as possibilidades que há nesse contexto, será mais fácil de argumentar gradualmente a quantidade de cidadãos conscientizados e o nível de compreensão dos envolvidos sensibilizados. A equação buscada neste objetivo é aumentar a quantidade de pessoas com conscientização sobre a preservação ambiental para aumentar
os cuidados práticos com o meio ambiente, que terá por consequência os resultados positivos em relação a todos os ecossistemas que conhecemos com o aumento dos níveis de preservação. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.